Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus me ajude, me inspire nesta palavra sobre a profecia das 70 semanas e me use para, de alguma forma, esclarecer para você alguma coisa a respeito. Profecias. Deus nos dá profecias e continua dando. A profecia não acabou. Há uma certa quantidade de profecias que vieram a fazer parte do cânon sagrado. São profecias que Deus entendeu serem necessárias, ficaram registradas. Mas hoje, pelo Espírito Santo, Deus continua nos dando profecias, porque sem profecias o povo se corrompe. As profecias, segundo a Bíblia, 1 Coríntios 14:3, tem a finalidade de edificar, de consolar o servo de Deus, mas também de exortá-los. Isto são profecias que não visam acrescentar à Bíblia coisas novas, mas visam aplicar a Bíblia a cada um dos que passam pelas agruras do mundo em nossos dias, como nós cristãos. Naquela época, o povo de Israel estava numa situação deprimente, horrível mesmo, situação espiritual ruim, e em consequência, debaixo da ira de Deus, estavam no cativeiro. Nós gostamos de estar num país abençoado, um país próspero, mas, por vezes, Deus entende de castigar esse país para que o seu povo se volte para ele. O Daniel estava numa situação assim, e no capítulo 9 de Daniel, ele passa a maior parte do capítulo confessando o pecado do povo, confessando os pecados do povo a Deus. E no final vem a resposta de Deus de uma maneira surpreendente. Eu quero ler um pouquinho sobre isso a partir do versículo 20. Falava eu, dizia Daniel, e orava ainda e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. O Daniel orava pelo seu povo, confessando os pecados, pedindo misericórdia para com a terra que estava cativa nas mãos de estrangeiros. Falava eu, digo ainda, na oração, quando o homem Gabriel, na verdade o arcanjo Gabriel, que apareceu para ele na forma de um homem, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Preste atenção como Deus é misericordioso. No caso do Daniel, mandou nada menos do que o chefe dos anjos, o arcanjo Gabriel, e foi rapidamente, ele não demorou. Deus se interessa por você, por cada um que pertence a ele, e ele manda anjos, às vezes com pressa, para nos socorrerem e nos atenderem. Aqui no versículo 22 ele diz, ele, o anjo, queria me instruir. Falou comigo e disse, Daniel, agora eu saí para te fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Logo no princípio. E eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Interessante. Por que demorou 21 dias? Na verdade, a ordem já saiu desde o início, mas houve uma peleja no céu. Satanás tem algum poder ainda para atrapalhar a obra de Deus. Quando nós estamos orando, às vezes Satanás está se opondo a uma batalha no céu. Daí a necessidade de perseverarmos em oração. Não é só fazer uma oração e largar para lá, nós temos que perseverar. Enquanto estamos orando, está havendo uma batalha no céu. Foi o que aconteceu com o Daniel. Aqueles 21 dias ele estava orando e
o arcanjo Gabriel veio dizer para ele: a sua oração foi ouvida desde o início. É que houve peleja no céu e demorou para que eu conseguisse chegar aqui e te fazer entender. Deus está respondendo às suas orações. Você está confessando o pecado do povo, então Deus vai falar sobre esse povo. Então presta atenção. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, motivo de suas orações. Para fazer o quê? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Ou seja, até o final da grande tribulação, 70 semanas estão determinadas. Por outras passagens, e pelo próprio texto, nós inferimos que são semanas de anos. E isto veio a se tornar a profecia balizadora das demais profecias e da cronologia do cumprimento das profecias. 70 semanas. E ele começou a detalhar. Sabe, Daniel, e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido Jesus, até ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, ao todo 69. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Isso aconteceu durante todo aquele período interbíblico, aqueles 400 anos de silêncio profético. Deus não parou de atuar. Os judeus conseguiram uma independência lá pelo ano 163, mais ou menos, antes de Cristo, através dos macabeus, e começaram a reconstruir Jerusalém e também as circunvalações. Tudo estava aparentemente cumprindo a profecia e abençoando os judeus, mas isso haveria de sofrer ainda muitas modificações, até ao ungido. Então ele viria e veio cumprindo esse tempo de 69 semanas de anos. Eu já vi um estudo que detalha por dias esse número, que mostra o cumprimento correto. A data em que Jesus nasceu, no 4º ano antes de Cristo, e o ano que tinha 360 dias naquela época, e assim por diante. Dia a dia, eles mostram o cumprimento daquela profecia, até Jesus, quando foi crucificado no ano 29 da nossa era. Então o anjo continua falando com o Daniel. Depois daquelas 62 semanas, ou seja, na época de Jesus, haverá como que um parêntese, ele diz: será morto ou ungido e já não estará. Ou seja, Jesus vai subir, vai sair daqui da terra, como de fato aconteceu. E o povo de um príncipe que há de vir, que é o anticristo, destruirá a cidade e o santuário. Os romanos fizeram isso, destruíram a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. Não se sabe exatamente que dilúvio é esse a que se refere aqui, que deu como que um fim ao Império Romano. Mas até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. O mundo tem testemunhado guerras em todas essas épocas até nossos dias. E ele, falando do anticristo, esse príncipe que há de vir, estou lendo o versículo 27, fará firme aliança com muitos por 1 semana de anos, a grande tribulação. Na metade da semana fará cessar o sacrifício permitido, que ele, o anticristo, vai permitir a Israel oferecer sacrifício durante a grande tribulação. Na metade do ano vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, ou seja, em aviões, mísseis, ele vai assolar Israel.
até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, o anticristo. De fato, ao final da grande tribulação, Jesus virá com poder e grande glória para fazer cessar por completo o poder do anticristo. Vai amarrar Satanás e botar na prisão por 1000 anos. O anticristo vai ser lançado no lago de fogo, bem como o falso profeta, o papa da religião universal, que vai ser lançado no lago de fogo. Também isso vai se cumprir. Essa profecia das 70 semanas de Daniel, aqui narradas no capítulo 9, é uma profecia balizadora dos tempos. Na verdade, ela é complementada por um monte, dezenas, talvez centenas de outras profecias espalhadas pela Bíblia, que vão complementando detalhes disto que está narrado aqui. O fato é que, a um tempo determinado, Deus avisa, está cumprindo. Há um fato predito que vai se cumprir, um anticristo que vai aparecer, um reino que ele vai governar, um ataque ao povo de Deus, derrota do povo de Deus, até que Jesus volte e estabeleça o reino de Deus. E no próprio livro de Daniel, isso tem um monte de outros detalhes para a gente ter em mente um pouco mais de compreensão a respeito do assunto. Mas por hora eu queria deixar o seguinte: da mesma maneira que Deus falou a Daniel sobre o seu povo, Deus nos responde sobre o nosso povo, e a palavra de Deus continua válida. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Isso aconteceu com Daniel, a oração dele foi ouvida. A nossa oração de intercessão a favor do Brasil pode ser ouvida também pelo Senhor, à semelhança da oração de intercessão que fazem todos os crentes coreanos todos os dias em favor da sua pátria. A oração é ouvida. E no Brasil, Deus quer o povo dele orando pela nação. Se não, pela situação boa, pelas bênçãos, senão isto vai ser pela dor. A dor também faz o povo se voltar para Deus e buscar. O Daniel se voltou para Deus e se voltou para buscar a Deus e confessar o pecado do povo no cativeiro, debaixo de dor. No Brasil, situações semelhantes, com muita dor, perseguição e muita morte vai acontecer para que o povo de Deus busque o Senhor, mas Deus vai nos ouvir.